Oi, Ítalo, desde 2015, 16 ali, na época que a gente estava noticiando, inclusive de primeira mão, que o Trump iria vencer as eleições nos Estados Unidos, a gente falava do Pizzagate, a gente falava de todo o envolvimento ligando a alta cúpula, a elite da política americana com a P, né? Palavra que nem não sei se aqui no YouTube seria tranquilo falar, né? Se a live cai ou não, enfim. A gente estava denunciando essa galera do PEDO, né? E muitos diziam que nós estávamos falando de teoria da conspiração, mentira, nem utilizavam ainda o termo fake news, mas diziam que nós estávamos mentindo, nós éramos teóricos da conspiração. Eu me lembro de final de 2015, início de 2016, isso tudo já estava vindo à tona, Pizzagate, etc. E aí depois, Epstein foi condenado, foi preso, suicidou-se, né, com muitas aspas, dentro da penitenciária federal dos Estados Unidos, bem próximo ali de Nova York. E aí os arquivos do Epstein, né, Epstein Files, os arquivos do Epstein trazendo inúmeras informações que a gente tem a versão do Epstein, e aí falta averiguar dos dois lados com toda a seriedade do jornalismo. E nesses e-mails do Epstein tinha lá que, por exemplo, o Bill Gates precisava de remédio para doenças sexualmente transmissíveis depois de ter pego umas menininhas na Rússia. Isso era o que está nos e-mails do Epstein. E aí, ontem, o Bill Gates teve, então, a possibilidade de explicar isso. Né? Deixa eu pegar aqui a matéria. Ele teve a chance de explicar isso no Congresso dos Estados Unidos da América. Então, pode colocar a tela inteira aí, pessoal. Você que ainda não recebe os nossos e-mails, revistatimeline.com, vai aqui nesse cantinho aqui, ó. Eu sou administrador, né? Então, tá painel de controle. Mas você vai procurar aqui, ó. E aí você vai colocar o seu e-mail lá, se você ainda não recebe. Bill Gates admite que Epstein usava casos extraconjugais como alavanca, como compromat. O Ítalo vai explicar um pouquinho para a gente o que vem a ser esse termo, para manter o bilionário por perto. O cofundador da Microsoft, Bill Gates, eu fiz questão de colocar essa foto aqui do Bill Gates com o Lula, porque o Lula sempre gosta de estar muito perto do Bill Gates, né? E o Bill Gates, inclusive, foi a primeira, vamos chamar assim de, não digo autoridade, mas o primeiro nome internacional de relevância, porque não importa se a pessoa é boa ou ruim, ela pode ter relevância mesmo sendo ruim, é o caso do Bill Gates. E ele foi um dos primeiros a gravar vídeo para o ministério. Qual era o ministério do Rogério Marinho, quando ele estava no governo Bolsonaro, vocês lembram? Desenvolvimento Regional? Isso. Então, o Ministério do Desenvolvimento Regional, sob o Lula, o primeiro vídeo publicado, assim que o Lula foi eleito, foi do Bill Gates. Sabiam disso? Você que está em casa nos assistindo, sabia disso? Então, assim, eu, na época, inclusive, escrevi um texto sobre isso, vou tentar recuperar o artigo, mostrando até para quem o Lula estaria agradecendo as eleições. Né? Porque, convenhamos, se o primeiro vídeo de uma parceria ou de elogio, seja lá do que for, do governo Bolsonaro, fosse do Trump, ou do filho do Trump, ou do Steve Bannon, todo mundo no Brasil estaria dizendo, olha aqui, ó, tá vendo? O Bolsonaro está agradecendo a eleição dele, dá para ver direitinho de quem ele deve as eleições. Mas isso não acontece do outro lado, né? Vira a chave, né? Aí a leitura é sempre mais, ela é dúbia, ela é uma leitura mais, vamos dizer assim, misericordiosa. Nunca na esquerda tem essas ligações. Aqui eu faço questão de mostrar que o Bill Gates foi um dos primeiros a gravar vídeo no governo do Lula. Então ele que é cofundador do Microsoft, Bill Gates compareceu ontem, quarta-feira, dia 10 de junho de 2026, no Capitólio dos Estados Unidos da América, lá em Washington, para prestar depoimento a portas fechadas, no Comitê de Supervisão e Reforma Governamental da Câmara dos Representantes. O tema era a sua relação com Jeffrey Epstein, o financista criminoso sexual cuja rede de contatos envolvia bilionários políticos, acadêmicos, banqueiros e figuras do alto poder americano. Para o público brasileiro entender melhor, o peso institucional da audiência, o Comitê de Supervisão da Câmara, conhecido nos Estados Unidos como House Oversight Committee, é uma comissão parlamentar com poder de investigar atos do governo federal, documentos públicos, autoridades, contratos, falhas administrativas e casos de grande interesse nacional.
Nós temos mais ou menos uma comissão como essa no Congresso brasileiro, que é a comissão... Putz, você estava com o nome da comissão na ponta da língua, cara. Programa ao vivaço é isso mesmo, gente. Mas a comissão de fiscalização e alguma coisa. Não sei se vocês lembram aí. No Brasil ou no Brasil, no Brasil. Comissão de fiscalização, etc, etc. Então, mais ou menos isso é a comissão que nós temos no Brasil. Em março, o próprio comitê afirmou que investigava a suposta má condução da investigação federal sobre Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. A morte de Epstein, redes de tráfico sexual, a tentativa de Epstein e Maxwell de conquistar influência junto a pessoas poderosas e possíveis violações éticas envolvendo autoridades eleitas. Bill Gates, hoje uma das figuras mais conhecidas da tal da filantropia mundial, com muitas aspas, é o homem que cofundou a Microsoft em 1975 com Paul Allen e depois passou a dedicar a sua imagem pública à Gates Foundation, a Fundação Gates. Fundação voltada à saúde global, educação, inovação e desenvolvimento. A própria fundação registra que Gates deixou o trabalho cotidiano na Microsoft em 2008 para se concentrar integralmente em sua atuação filantrópica. Foi justamente essa imagem de filantropo global que, segundo Gates, o levou a aceitar contato com Jeffrey Epstein. No depoimento inicial, Gates negou ter conhecido conduta criminosa de Epstein enquanto se relacionou com ele, mas admitiu que se associou ao financista entre 2011 e 2014 para tentar ampliar recursos destinados a projetos internacionais de saúde. Alguns anos depois a gente vai ter a pandemia de coronavírus. Tudo isso é mera coincidência. Eu nunca fui à ilha dele, ao rancho ou à casa dele na Flórida. Eu nunca visitei, eu nunca vitimizei ninguém, ou seja, eu nunca fiz ninguém de vítima, declarou Bill Gates. Embora ele possa ter tentado cultivar uma relação pessoal, eu nunca tive interesse nisso e nunca correspondi. Tipo, ele tentou ser meu amiguinho, mas eu nunca quis ser amigo dele. A frase central, que toca em 3 lugares associados ao caso Epstein, a ilha particular no Caribe, o rancho e a residência na Flórida. Gates fez questão de negar presença nesses locais e também negou qualquer participação em vitimização, ou seja, fazendo jovens de vítimas sexuais. Jeffrey Epstein, morto em 2019, enquanto aguardava julgamento federal, havia sido condenado anteriormente por crimes sexuais na Flórida. Em 2025, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América, ao anunciar a liberação da primeira fase dos chamados arquivos Epstein, que os documentos estavam relacionados ao criminoso sexual condenado à exploração sexual de mais de 250 menores em propriedades de Nova York, Flórida e outros locais. O ponto mais explosivo do depoimento veio quando Gates afirmou que Epstein descobriu informações de sua vida íntima e tentou usá-las como instrumento de pressão. Gates disse que Epstein soube que ele havia sido infiel no casamento e buscou usar informações sobre minhas infidelidades, abre aspas aqui para o Bill Gates, além de muitas mentiras que ele acrescentou por cima, para me pressionar e retomar contato com ele. Segundo Gates, Epstein fracassou então nessa tentativa e disse: ele não teve sucesso nessa tentativa, mas isso mostra algumas das maneiras pelas quais ele tentou usar suas interações comigo como ponte, como alavanca para promover sua agenda. A palavra alavanca, que eu fiz questão de explicar, traduz do inglês leverage, usado para descrever poder de pressão, chantagem, vantagem estratégica ou capacidade de forçar alguém a agir. No contexto do caso, a acusação é grave. Gates não diz apenas que Epstein sabia das informações constrangedoras das suas traições. Disse que o financista tentou transformá-las em instrumento para reaproximá-lo. O New York Post informou em fevereiro que Gates havia confessado a funcionários da Gates Foundation ter tido 2 casos extraconjugais com mulheres russas. Ao menos uma delas, segundo a reportagem, parece ter sido usada por Epstein em uma tentativa de extorsão contra Bill Gates. O jornal também afirmou que Bill Gates teria reconhecido ter sido usado de mais de 20 envolvimentos, ter sido acusado de mais de 20 envolvimentos extraconjugais durante o divórcio de sua ex-mulher, Melinda Gates. Melinda French Gates é a ex-esposa de Bill Gates e foi durante anos cofundadora e rosto público da antiga Bill e Melinda Gates Foundation. O casal se divorciou após 27 anos de casado. No caso Epstein, ela é personagem relevante porque declarou publicamente que foi exatamente isso que causou o fim do casamento.
Em sua declaração ao comitê, Bill Gates tentou apresentar sua aproximação com Epstein como erro de julgamento. Eu julguei errado, né? Não como adesão à rede criminosa. Ele disse que entende melhor a estratégia de Epstein hoje em dia. Vejo agora, disse ele, que Epstein procurou construir uma imagem de legitimidade em torno de si, mesmo usando conexões com pessoas respeitáveis e poderosas para desviar a atenção e tentar reabilitar sua reputação. Em seguida, admitiu que o interesse em levantar dinheiro para causas globais acabou cegando Bill Gates. Quer dizer, desculpa te interromper, posso interromper um pouquinho só para comentar isso daí, né? Quer dizer, na narrativa do Gates é o seguinte, não sou eu que me sujo ao ter contato com o Epstein, é o Epstein que tenta se limpar tendo contato com um respeitável como eu. Exato. Essa é a imagem que o Gates está tentando vender para vocês. Toca o barco aí. Eu faço questão de ler todo o texto, porque a imprensa brasileira, cara, o título das matérias da BBC, por exemplo, eu vi na BBC, né? O título, você nem acredita que o título tem a ver com conteúdo. São dois universos paralelos, né? É um multiverso o jornalismo brasileiro. Não leu a matéria, né? Hã? Quem fez o título não leu a matéria, né? Não, por isso que eu faço questão de ler todo o texto aqui. Inclusive, esse texto nem está para assinante gratuito. Eu estou lendo todo ele aqui gratuitamente. Aí ele diz, eu estava tão concentrado na possibilidade de levantar recursos para a saúde global que permiti que esse objetivo se sobrepusesse ao meu melhor juízo. A explicação é relevante porque a lógica pública de Epstein após sua condenação, porque expõe a lógica pública, cercar-se de nomes poderosos e por aí vai. Ao chegar e sair da audiência, Gates apareceu com um sorriso um tanto tenso. Antes de entrar, limitou-se a dizer aos jornalistas, espero que meu depoimento seja útil ao importante trabalho do comitê de buscar justiça para as vítimas. Entre parlamentares, dois nomes conduzem o peso político da investigação, James Comer, que é republicano do Kentucky, e que ele é o presidente do comitê de supervisão, e o Robert Garcia, que é democrata da Califórnia, pegando ali a minoria. Aqui nos Estados Unidos, toda a comissão tem um democrata e um republicano. Deixa eu pular aqui a parte aqui do Gates. Ghislaine Maxwell é a cúmplice mais conhecida de Epstein, socialite britânica, filha do magnata Robert Maxwell. Ela foi condenada nos Estados Unidos da América e sentenciada em 2022 a 20 anos de prisão por seu papel em um esquema de exploração e abuso sexual de menores, ao lado de Jeffrey Epstein. O Departamento de Justiça afirmou que Maxwell ajudou a recrutar, preparar e abusar de meninas menores de idade, algumas com apenas 14 aninhos. A presença de Maxwell no depoimento é essencial porque o caso não envolve apenas crimes individuais de Epstein, mas uma rede de facilitação, proteção, influência, recrutamento e silenciamento. É justamente essa rede que o comitê diz tentar compreender. Bem, tem mais coisas ainda no texto, mas vamos pular a parte que o material divulgado, né, pelo Ministério da Justiça, no caso do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, divulgou. A reportagem também cita e-mails e fotos divulgados. Essa reportagem é aquela do New York Post que a gente comentou ali acima, pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América. Para o público brasileiro, DOJ, Department of Justice, é o órgão federal americano responsável por investigações, ações penais federais, procuradorias federais e aplicação de leis nacionais. Não é exatamente igual ao Ministério da Justiça, nem exatamente igual ao Ministério Público, ou seja, Ministério Público Federal. Ele acumula funções que no Brasil ficam repartidas entre órgãos distintos e diferentes. Segundo o material divulgado, Epstein chegou a escrever um e-mail afirmando, de forma lasciva, que Gates teria pedido ajuda ao financista para lidar com as consequências de sexo com garotas russas. Um representante de Gates chamou a alegação de absolutamente absurda e completamente falsa. Duas mulheres russas aparecem na reportagem, uma delas é Mila Antonova, jogadora de bridge, jogo de cartas muito popular em círculos intelectuais e de elite, que teria se envolvido com Bill Gates. A outra é descrita como ex-funcionária da Terra Power, empresa de energia nuclear fundada também por Bill Gates e outros investidores para desenvolver tecnologia nuclear avançada. Epstein, ainda segundo o jornal, irritou-se com e-mails por causa desses casos. Em uma mensagem em 2017, a Boris Nikolic, assessor de Gates em sua fundação, Epstein teria dito: o homem mais rico do mundo é tão pão duro. Em seguida, acrescentou que sua ex-garota do bridge e brinquedinho mora no sofá de amigos.
Boris Nikolic é outro nome importante, ele aparece como conselheiro próximo de Gates no ambiente de fundação e surge na reportagem como destinatário de uma mensagem de Epstein. Segundo fonte citada pelo New York Post, Nikolic também teria conhecido a identidade de uma terceira mulher, médica, que teve um caso com Gates, embora não esteja claro se Epstein sabia dessa relação ou não. O caso Antonova é particularmente sensível e, segundo o Wall Street Journal, Epstein teria ameaçado Bill Gates com a exposição do caso com Antonova, porque Gates se recusou a aderir a um fundo filantrópico concebido por Jeffrey Epstein e executivos do JP Morgan, que é um dos maiores bancos dos Estados Unidos e um dos símbolos do sistema financeiro americano. A reportagem informa que o dinheiro nunca foi pago, segundo representantes da própria fundação. Ao mesmo tempo, Epstein teria pagado para que Antonova frequentasse um curso intensivo de programação, enquanto ela buscava uma carreira em desenvolvimento de software, segundo ela própria, contou ao Wall Street Journal em 2023. As fotos divulgadas pelo DOJ mostram Gates ao lado de Epstein e de outros homens poderosos. Uma imagem de 2021 mostra Gates com Jazz Stanley, Lawrence Summers, Jeffrey Epstein e Boris Nikolic. Jazz Stanley é banqueiro, ex-executivo do JP Morgan e ex-presidente do Barclays. Lawrence Summers é economista, ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos no governo Bill Clinton. Tesouro dos Estados Unidos é o órgão, por exemplo, que sancionou Alexandre de Moraes e também acabou colocando toda a investigação da Seção 301 no Brasil. Na época do Bill Clinton, esse cara era quem estava como secretário do Tesouro. Enfim, mais outras informações do arquivo Epstein, das fotos, mas o ponto crucial é que, ou seja, ele admite que teve, sim, relações com as meninas russas, disse que seria apenas uma ou duas. Ele não fala, diz que não pediu ao Jeffrey Epstein remédio para cuidar de DST, para não passar para a esposa, de acordo com os e-mails do Epstein, mas tá aí, tudo junto, misturado, essas informações. É algo bombástico e... Eu vou abrir o G1 aqui. Deixa eu abrir o G1 aqui. Porque um assunto como esse deveria de ser uma coisa explosiva, né? Vamos abrir o G1. G1, não tem nada. Olha aí. Não tem nada. Nada, meu irmão. Eu tô pasmo, cara. Olha aqui. Ó, há uma hora. Não tem nada no G1, cara. Tipo, nem é... Olha isso. Não tem nem matéria do Bill Gates.